Pai, nós invocamos a manifestação do Senhor neste lugar. Fala conosco, ministra em nossos corações. Eu oro para que o Senhor possa me usar como um canal de Deus, para edificar a tua igreja, a tua noiva, o teu rebanho. Usa-me, ó Deus, para liberar uma palavra de Deus, onde Cristo é centralizado, chamando a existência, ó Deus, de toda a herança que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos. Pai, eu oro e declaro que toda seta do maligno que tenha atormentado, talvez alguém que tenha entrado aqui, eu declaro que essa seta vai cair por terra. Todo pensamento que não procede de Deus, todo pensamento maligno, caia por terra. Pai, eu oro para que o Senhor possa encher cada um deles com teu Espírito, ó Deus, e encher a mente deles com a tua palavra, porque ela é poderosa e eficaz para nos transformar de glória em glória. E eu oro, abençoando cada um. Declaro, ó Deus, que o Senhor vai me usar, ó Deus, para trazer uma palavra, ó Deus, uma palavra profética, uma resposta de oração. Usa-me como instrumento afiado nas tuas mãos. Eu oro e abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Queridos, eu quero compartilhar hoje sobre a palavra profética que o Senhor nos deu para o ano de 2026. Talvez você não passou aqui a virada, você não está sabendo, e nós temos uma palavra de Deus para esse ano de 2026. Nós cremos que vai ser o ano da multiplicação. Pastor, mas vai multiplicar o quê? Bênçãos. Não vai multiplicar coisas ruins, não. Nós estamos crendo que o Senhor, Ele há de trazer multiplicação. Claro, preste atenção aqui nisso. Claro que a multiplicação, sempre quando ela é falada na Bíblia, ela está relacionada com provisão, pão, multiplicação do pão e do peixe. Quando fala do pão, está falando de provisão. Quantos querem desfrutar de multiplicação de provisão na sua vida? Mas também fala da multiplicação de peixes, que aponta para vidas sendo alcançadas. Quantos querem ver um parente seu sentado nessa cadeira do seu lado? Quantos querem um colega de trabalho sentado aí do seu lado? Quantos querem talvez um vizinho, um amigo? Eu creio que vidas nos serão acrescentadas para a glória de Deus. O ano de 2025 foi o ano da restituição. Quantos aqui desfrutaram de restituição, talvez na sua saúde? Foi um ano no qual você desfrutou de um vigor, de uma saúde, você tinha uma enfermidade, foi curado. Quantos aqui desfrutaram talvez de um casamento mais abençoado? Você desfrutou de provisão, de saúde física, emocional? Quantos aqui desfrutou de uma restituição? Quem aqui desfrutou de restituição? Faz assim, balança a mão, bem alto mesmo, para todo mundo ver. Você já tomou banho, então você pode levantar a mão, faz assim. Olha para o lado, gente. Não, continua com a mão levantada, alguns abaixaram. Olha para o lado. Olha só. Muita gente. E agora eu quero declarar e profetizar que essa restituição que você recebeu, você vai ver a multiplicação em cima dela. Então aquilo que você recebeu, você vai ver mais favor de Deus. Aí alguns podem falar, pastor, eu não desfrutei da restituição. Aí passou o ano e eu não vou ter? Não, querido, tudo é acumulativo. Então, não é que um encerra, não. Você vai desfrutar de restituição porque você é filho amado de Deus. Foi uma ênfase que nós tivemos, uma direção da parte de Deus. Agora você vai desfrutar de tanto restituição como de multiplicação. Em resumo, isso significa bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é completa e ela alegra completamente o seu coração. A bênção de Deus
né, Ele te abençoa com toda sorte de bênção. Amém? Efésios capítulo 1, verso 3. Então eu creio que esse ano é o ano da multiplicação. Nós vamos ver multiplicação. E preste muita atenção nisso. Eu vou colocar alguns versículos aqui, alguns textos bíblicos que falam a respeito de multiplicação. O primeiro deles está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 22. Diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, e multipliquem as aves. Fala assim, o DNA, Deus, tem multiplicação. O nosso Deus é o Deus que, a primeira menção de bênção na Bíblia, a bênção está associada à multiplicação. Não foi nem adição. Deus não falou, olha Adão, então nós vamos adicionar. Não. É multiplicação. Na medida recalcada, sacudida e transbordante. Olha só. Então Deus começa abençoando o homem e na bênção dele está a multiplicação. Mas aí depois, lá em Gênesis 9, depois que veio o dilúvio, Deus recomeçou de novo, né, o trabalhar dele com o homem, Deus fala a mesma coisa. Deus não muda o assunto. Gênesis 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Está vendo que Deus ele tem algo com a multiplicação? Ele só poderia falar assim, ó, e Deus os abençoou, ponto. Mas não, ele faz questão de nos dois começos, com Adão e com Noé, abençoar o homem e especificar a bênção de multiplicação. E aí você pode falar, pastor, mas eu tenho tão pouco. Querido, o menor número inteiro é 1. Mas 1 multiplicado por 1 trilhão é muita coisa. Fala assim, o fator multiplicador é Deus na minha vida. Então pode ser uma pequena semente. Talvez você chegou aqui achando que o que tem na sua mão é pouco. Achando que você tem em mãos, é uma pequena fração. Mas, vem aqui comigo. Não importa o tamanho da semente, se ela é pequena e se ela tem só uma unidade. Importa é que Deus vai multiplicar o que você tem na mão. Quantos creem, digam amém. E essa multiplicação, eu não estou falando só de finanças, não. É muito além. Não é só também de multiplicação de pessoas que você vai alcançar. Olha, isso é muito bom, mas é além, é em qualquer área da sua vida. Você pode multiplicar, em termos de saúde, em termos de paz e alegria no seu casamento, em termos de bênção e favor sobre os seus filhos. Quantos creem? Digam amém. E olha só, continuando, me ajuda aí com a movimentação, com a conversa. Então, nós vemos o primeiro começo com Adão, o segundo começo com Noé, e a terceira menção que eu vou fazer aqui para você, foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Jesus se entregou à morte, ressuscitou e deixou uma comissão para os apóstolos. O que ele vai falar? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí ele vira e fala: agora eu quero que vocês multipliquem discípulos, vidas. Ele termina falando, ele não usou a palavra multiplicação, mas está totalmente relacionado com o mandamento dele. Ele falou: eu quero que vocês agora cresçam.
e alcance mais pessoas. Essa é a grande multiplicação de Deus. Deus quer ter muitos filhos aqui na terra, semelhantes a Ele. Esse é o maior anseio do Senhor, para que o reino dele alcance você, alcance também não só você, mas alcance também outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque o reino de Deus está dentro de nós, amém? Dentro de todo aquele que é nascido de novo. E esse é o chamamento nosso. Então, sempre quando Deus vai começar uma era, vai começar algo, Ele dá ao homem, Ele abençoa o homem com o poder da multiplicação. Nós estamos debaixo da nova aliança. Você é abençoado para multiplicar. Então, a vontade de Deus é abençoar você para que tudo que diz a seu respeito e a meu respeito tenha multiplicação. Tudo. Aonde você colocar a planta dos pés, você toma como herança. Mas aonde você colocar a sua mão, vai prosperar, vai abençoar. Esse é o nosso chamado, essa é a bênção que está sobre nós. Nós vamos para um novo nível. A nossa conferência, que aconteceu em dezembro, é Next Level, que fala de um novo nível, próximo nível em inglês, próximo nível. E nós cremos que Deus quer multiplicar. Queridos, eu creio que está muito próximo à volta do Senhor, muito próximo. Em 2030 vai se completar 2000 anos após a morte de Cristo. Não é 2033, porque o calendário teve um erro aí de 4 anos. Então, em 2030 se completa 2000 anos. E você sabe por que o Senhor Jesus tanto retarda a volta dele? Para que haja mais salvação. Para que haja mais pessoas sendo acrescentadas. Ele tarda a volta dele para que haja mais pessoas sentadas aí do seu lado. Parentes convertendo. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho sendo alcançados. Desconhecidas pessoas que estão aí. Pessoas que estão aflitas. Queridos, o Senhor Ele tem multiplicação para nós, eu creio. E eu profetizo que nós vamos ver uma explosão de crescimento. Que as nossas células de crianças vão lotar. Crianças vão descobrir essas células, vão pedir para ir. As irmãs vão receber convites. Outras crianças vão convidar outras crianças. Nós iremos alcançar crianças de pais ímpios e elas irão se converter, irão nascer de novo. Nossa rede de jovens vai explodir. Nós vamos chegar a 650, 700 irmãos. Nós iremos ter um culto sozinho para os jovens aqui. Jovens que estão pensando em tirar a vida agora, mas serão alcançados para a honra e glória do Senhor. Adultos, novas famílias serão acrescentadas. A rede de adultos vai avançar. Nós iremos chegar a 1000 membros de adultos. Já estamos com 820 irmãos. Nós iremos alcançar mais de 1.100 irmãos para a glória de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor Ele vai multiplicar, Ele vai acrescentar vidas, porque Ele nos abençoou. E na bênção de Deus, dentro da bênção de Deus tem a multiplicação. Dentro de uma semente. Olha aqui para mim, eu falei, trazendo um dado. Uma semente de milho plantada na terra, nasce um pé, pode chegar a ter 1000 novas sementes. Pega essas 1000 novas sementes, esparrama num alquê, e essas 1000 sementes, vezes 1000, pode chegar a 1 milhão de sementes na segunda multiplicação. Tem noção disso? Pensa aqui comigo, irmãos. Coloca um grão, nasce um pé com 4, 5 espigas. Pega-se essas espigas, prepara elas, pega todas as sementes e planta de novo. 1000 vezes 1000. 1 milhão. Olha o poder da multiplicação. E eu quero declarar que esse poder habita dentro de você. É o poder de Deus que pode multiplicar poucas porções que chegam na sua mão. Ele vai multiplicar de uma maneira exponencial, extravagante, para que o nome dele seja engrandecido.
Olha aqui para mim, por que Deus quer multiplicar? Por que Deus quer te abençoar tanto? Porque você vai se tornar um testemunho de Deus, sim ou não? Você vai se tornar um testemunho, as pessoas vão perguntar, o que aconteceu na sua vida? Você fala assim, eu preciso te contar algo, Deus fez o sobrenatural, Deus operou milagres, houve uma multiplicação na minha vida. Quantos querem desfrutar disso? Projeta para mim aí Jeremias 33, 9. Eu gosto muito desse versículo. Pega Jerusalém e coloca o seu nome. Seu nome. Jerusalém me servirá. Arlã, João, Maria, me servirá por nome. E trocando as palavras, vai ser o meu representante. Por todo louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem o quê? O mal? O castigo? Não, todo bem que eu lhe faço. Trocando aqui as palavras, toda bênção. Ele quer que as pessoas ao seu redor saibam quanto você é amado de Deus, favorecido de Deus, que você possa desfrutar de bênçãos. Espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Ah, pastor, então só é coisa boa? Não, querido. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mesmo no meio da tribulação, nós podemos ter paz. E a paz, no meio da tribulação, também se torna um testemunho. Sim ou não? Fui na casa da matriarca da família da Leandra, da Célia, nós falamos ela de vó Célia. Ela foi a primeira crente da família da minha esposa e da minha família. Primeira crente. Os pais dela eram espíritas. E um belo dia ela ficou sabendo de um cultinho, algo assim, e foi num campo de futebol que ia ter um culto lá da igreja batista. Só que no caminho para lá, um homem maligno ia tentar estuprá-la. Ela tinha 12 anos de idade. E aí ela saiu correndo, encontrou um casal, deve ter sido um anjo, que guardou ela, falou, não, fica calma, nós estamos indo para o culto também, e levou ela para o culto nesse campo. Lá ela converteu. Mulher de Deus, serviu a Deus, abriu uma igreja lá em Anápolis, igreja presbiteriana, pastoreou lá em Mara Rosa, uma grande mulher de Deus. Só que ela já está com 84 anos, ela já está fraca, debilitada, precisando de ajuda. E aí nós fomos visitar ela e tal, levamos um mimo para ela. Mas, eu conversando lá com a tia da minha esposa, falei, tia, como que ela é? Como que ela está vivenciando, como que ela relaciona com tudo isso? Falou, Arlan, ela só agradece a Deus. Ela já tinha falado para mim. Eu falei, como que é o dia a dia? Ela falou assim, ela só agradece a Deus. Ou seja, no meio de uma tribulação, né, que ela está ali passando nos últimos dias da vida dela. Nosso corpo padece, não tem jeito. E ela está lá, mas sendo muito bem cuidada. E no meio da tribulação, ela estava em paz. Quantos querem ter a paz multiplicada na sua vida? Na epístola de Pedro, eu acho que na primeira e na segunda, fala uma coisa, fala que a graça e a paz pode ser multiplicada na sua vida, por duas menções, graça e paz seja multiplicado, ou seja, mesmo se talvez você não vivenciar tudo aqui dali, mas você pode desfrutar de uma bênção tão poderosa, e desfrutar de uma paz tão extravagante, que as pessoas vão se espantar, e hoje estou aqui dando testemunho dela, em meio à tribulação, ela está em paz, alegre no Senhor e grata a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela, aguardando a volta do Senhor, amém? Aleluia. Mas olha só,
Temos textos também em Atos. Olha só o que diz, Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, Atos 6:1, dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Sempre quando tem multiplicação de gente, vai ter de vez em quando uns probleminha. Faz parte. A igreja cresce, tem uma rusguinha ou outra, tem uma situaçãozinha ou outra. Então, quando você vê uma rusguinha, fique sabendo, é porque a igreja está crescendo. Fala assim, graças a Deus. Mas o que acontecia aqui em Atos? O número de discípulos estava multiplicando. Quantos líderes aqui querem ver multiplicação nas suas células? Diga amém. Quantos discipuladores também vão ver os seus discipulados multiplicando, crescendo? Rede de adulto multiplicando, culto vai ser multiplicado. Esse ano é o ano da multiplicação. Amém? Nós vamos multiplicar também a igreja, eu creio. Nós já somos 10 prédios na Grande Goiânia, mas eu creio que nós iremos avançar mais ainda. Olha só, em Atos 6, capítulo 7, diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Então eu quero liberar uma palavra profética aqui para você que é líder. Você vai ter discípulos, não apenas membros de célula, mas Deus vai levantar novos discípulos, vai gerar esse encargo no coração dos irmãos e outros tantos serão acrescentados. Quantos líderes aqui creem, digam amém. Em Atos, capítulo 9, verso 31, diz que crescia o número dos santos que estavam sendo acrescentados na vida da igreja. Em Atos 12 diz, 24, que entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava a quantidade de irmãos no nosso meio. Eu creio que nós não vamos desfrutar apenas de uma adição, não, nós vamos ver multiplicação no nosso meio, amém? Para que o nome do Senhor seja engrandecido. O tempo, preste atenção aqui, talvez em alguma área da sua vida está tendo escassez, talvez nas finanças, você passa um mês, talvez você está tendo escassez de alegria, de gozo no seu casamento, de alegria, de gozo para com os seus filhos, talvez você está faltando ali, está tendo uma escassez na sua célula, você não está vendo as coisas romper como você gostaria, talvez você não está vendo, uma abundância de saúde, de vigor, de disposição, mas eu quero declarar e profetizar que esse tempo de escassez encerra nesse ano na sua vida. Haverá orvalho de Deus, haverá favor de Deus e haverá multiplicação. Quem crê diz amém. Ô irmãos, deixa eu falar a respeito do amém aqui para vocês. Não foi uma vez, e eu digo isso na presença do Espírito Santo. Não foram 2 vezes apenas. Inúmeras vezes. Eu estou pregando, eu libero uma sentença dessa, o irmão crê, toma posse da palavra e ele depois me diz, pastor, tal dia, num culto o senhor falou tal coisa, eu nem lembro. Mas naquele culto o senhor falou e eu falei um amém e tomei posse. E aí depois ele vem me contar a bênção. Deixa eu te falar algo, pode ser um amém que você dá num culto como esse, numa palavra de Deus sendo liberada, um amém que você fala, você toma posse e coisas podem mudar na sua vida. Daqui, quem sabe, 9 meses, algo da parte de Deus chega para você, como que numa gestação, um espermatozoide, apenas, um amém, fecunda ali a mulher, e depois, 9 meses depois, 9 anos é muita coisa, né, irmãos? Esse menino já nasce falando, liderando célula, né? Pelo amor de Deus, 9 anos depois, não, 9 meses depois vem uma criança. Eu quero declarar e profetizar, você que está aqui me olhando, eu vou falar coisas boas, e você vai começar a declarar amém, você vai tomar posse, e aqui dali, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, é porque a palavra,
Você tem que apropriar da palavra. A palavra é lançada como uma semente numa terra. E se ela tiver uma terra fofa, uma terra apropriada, aquela palavra vai germinar e vai produzir a 100 por 1. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Uma palavra basta. Uma palavra. Uma palavra. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca, dizendo amém para as bênçãos de Deus. Uma palavra apenas pode mudar a sua história. Uma palavra. Eu creio que palavras vão ser liberadas aqui hoje. Irmãos vão tomar posse. Algo vai acontecer na sua mente, chão da mente, uma fé para apropriar. Criei, por isso falei. Toma posse. Não foi assim que o Senhor fez com os homens de Deus? Não foi assim que o Senhor falou para Abraão? Eu vou te dar um filho, sim ou não? Eu vou fazer você ser alguém, pai de multidões. E ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça, diz a Escritura. Porque ele creu e falou, amém, eu recebo. Mas olha só, continuando aqui, não está na sua revista, mas vamos ver uma sequência aqui, falando a respeito da multiplicação. Continuando aqui, em Gênesis 1, 22, que nós já falamos, né, e Deus os abençoou dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos. A palavra aqui, a primeira menção, entenda, quando você for ler a Bíblia, você tem que ver qual que é a primeira menção daquela palavra. A primeira menção dessa palavra aqui, no hebraico, o original é rabá. Olha o significado. Ser ou tornar-se grande, numeroso, multiplicar, alargar, aumentar, ser, vir a ser muitos, ter muitos, fazer muito, aumentar sobremaneira ou excessivamente. Ou seja, então a primeira menção da multiplicação, ela define, né, algo poderoso na sua vida. Você se tornará grande, numeroso, vai multiplicar, vai aumentar. Essa é a bênção que Deus deu para Adão e Eva. Essa é a bênção que Deus deu para os filhos de Deus. Pode aumentar a sua influência. Eu creio que jovens aqui vão crescer em influência. Não para coisas, para bobagens na internet, mas vai crescer em influência e depois você vai abençoar a muitos outros jovens. Sendo um testemunho no Instagram, sendo um testemunho no YouTube. Mas o seu nome pode crescer, amém, Gustavo? Como empresário ou como advogado, e avançar e crescer e se tornar conhecido, amém? Não sei, mas creia, vamos apropriar disso? Levanta a sua mão direita e fala assim, eu creio que Deus vai multiplicar bênçãos sem medida na minha vida. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor, é Ele que te abençoa. Olha só o que está lá olha só, quantos querem ouvir mais uma promessa de Deus? Eu vim aqui para anunciar coisas boas. Eu vim aqui para dar boas notícias. Amém? Quantos querem receber as boas notícias? O Evangelho significa boas notícias. Que Cristo morreu por nós, para nos dar salvação. E a salvação de Deus, ela é completa. E olha só que está lá em Gênesis capítulo 15, verso 1. Olha o que tem para nós. Quando eu terminar o versículo, você vai dar um amém bem alto. Mas bem alto mesmo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Gênesis 15, 1. A Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, não temas, Arlã, não temas, Maria, José, João, não temas, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Aleluia! Fala assim, o meu galardão não é mais ou menos, é grande, para que o Senhor seja engrandecido. Aí alguns falam, pastor, como que é isso? Querido,
Quantos pais nós temos aqui? Me fala o tamanho da bênção que você quer sobre o seu filho. Pequeno ou grande? Nós temos um Pai no céu que quer nos abençoar de maneira extravagante. Quem crê diz amém. É um Pai amoroso que quer nos abençoar como Pai do filho pródigo de maneira extravagante. Deu a ele um novilho cevado, não deu um curraleiro, não deu um gabiru, deu um novilho cevado Nelore, barbeludo. Não deu uma roupa qualquer, diz o texto que deu a roupa. É igual fez, né? Com José. A roupa de José era tão boa que os irmãos ficaram com inveja. Você fica achando que Deus não é capaz. Irmãs, olha aqui para mim. Você fica achando que Deus não está importando com a roupa sua, não. Ele importa. E se você fala assim, Deus, eu quero uma roupa. A Daiane recebeu, amém? Vai receber. Né? Fala bem, irmãs. Dá uma roupa tão boa, mas tão boa que você vai sair e olhar no espelho e falar assim, não, agora eu estou... A mulher não coloca roupa para o marido, ela coloca roupa para as amigas, né? E para as outras mulheres falar. Aí você fala assim, eu vou passar na rua e vou arrasar. Vou te falar uma coisa, olha aqui para mim. Eu mencionei isso nos cultos anteriores. Deus se importa com os mínimos detalhes. Fala assim, Deus se importa com os mínimos detalhes. Ele se importa tanto que quando ele vestiu o pavão, irmão, você já viu o animal, o pavão, tanto que é lindo? Não, ele é um espetáculo. Quando ele abre ali as penas, não é Deus zombando. É um detalhe, é um animal que não faz tanta diferença, mas Deus falou assim, eu vou colocar beleza nesse animal, para que todos vejam e saibam do que eu sou capaz de fazer. Você sabia que a sua sobrancelha, ela tem uma função? É um pequeno detalhe. Se tirar, fica feia, ela ajuda a embelezar. Né, Carlos? Carlos está aqui na minha frente. Te amo, Carlos. Nós temos uma aliança. Volta. Mas a sobrancelha é para quando transpirar, o suor vir aqui, cair, descer para cá. Para não ir no seu olho, não arder o seu olho. Deus está preocupado em não deixar o seu olho arder. Por isso que Ele colocou uma sobrancelha. Ô irmãos, colocou o nariz para baixo, porque se colocasse para cima, você ia morrer afogado numa chuva. Irmãos, deixa eu te falar de detalhes de Deus. Você sabia que tem um órgãozinho aqui, tão pequenininho no seu ouvido, que ele, só quem tem labirintite sabe o tanto que é importante o labirinto. Que quando esse órgãozinho pequititico, que você nem vê, dá uma desequilibrada, dá uma mexida, depois você não consegue ficar nem em pé. Quem tem labirintite aqui sabe o que eu estou falando. Os meninos novos não sabem. Por que Deus não vai importar com esse pequeno detalhe na sua vida? Fala assim, eu tenho um pai que se importa com os pequenos detalhes da minha vida. E quem crê diz amém. Oh, aleluia. Eu estou pregando para mim também hoje. Aleluia. Eu prego para vocês e prego para mim. É bom demais, né? Êxodo capítulo 1, verso 12. Agora é forte. Fala assim, agora é forte, pastor. É forte. É forte. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Isso aqui era Faraó, implicando com os filhos de Deus. Quanto mais afligia, mais multiplicava.
Talvez essa luta que você está passando agora é porque Deus vai fazer grande multiplicação na sua vida. E vai ampliar. E vai esparramar. Então você está vendo o inimigo te resistindo, é porque haverá grandes despojos nessa guerra que você está passando. Quem crê diz amém. Se você está passando uma guerra, fala amém. Então essa resistência, olha, o diabo ele vai te resistir, mas agindo Deus, quem impedirá? Então Deus faz ao contrário. Se o diabo está querendo trazer escassez, mirrar, diminuir, te estrangular, aí é que Deus vai multiplicar mais ainda. Ele não tem, no Salmo 23 não diz que Ele tem para nós uma mesa, um banquete, na presença dos nossos adversários? A sua vitória tem sabor de mel, e vai ser colocada, não diante de pessoas, porque os seus inimigos não são feitos de carne e sangue, e sim principados e potestade, mas o Senhor também quer ver você tendo vitória, para que o mundo espiritual veja quão poderoso Ele é na sua vida. Amém? Então, se o inimigo está te afligindo, saiba, haverá multiplicação. Eita, boa palavra essa, não é? Não é boa palavra? Boa palavra. Eu provei disso esse ano, com o Timóteo. Muita luta nos estudos com ele. E ele tendo uma certa dificuldade, tudo, no aprendizado, né? Tem até uma professora ali que foi ali dar um réu para nós, né, minha filha? Mas tem uma grande bênção agora para contar para vocês. O boletim dele foi só de 9, 10, 9,5, 10, 9,5, 9, 10. Teve 8,5, ainda ficou dos mais assim, falou, não quero isso não. Antes vai ser só 9, 10, 10,5, né? Não tem mais 10. Mas você sabe como é que começou? Falando para ele, você é inteligente, você vai ser mestre da palavra. Eu vi o ataque, eu falei o contrário. O que você está vendo? Fala agora, de uma maneira profética. Aonde o diabo está te atacando, você vai falar uma coisa maior ainda de bênção. Começa a falar agora, abre a sua boca. Você está atacando a sua saúde, declara, eu vou ser saudável. Abre a sua boca, profetiza, você é profeta de Deus. Você é sacerdote de Deus, profetiza. Você ataque na sua saúde, declara, né, saúde. Se a escassez financeira, declara, eu vou ter para dar, eu vou ter para abençoar, eu vou ter sobrando. Se a sua casa está tendo um monte de defeito, e aqui é uma palavra de conhecimento para alguém, está tendo rachadura, está tendo, né, vazamento lá, você vai ter uma reforma linda na sua casa. Se aquele sofá seu está descosturado, lá está rasgado, e hoje você olhou para ele, irmã, e olhou para aquele sofá, não, esse aqui não combina comigo, eu quero declarar que Deus vai te dar um sofá macio, grande, bonito, para você colocar lá. É isso que Deus tem. Nós precisamos de falar. Jefferson, pode subir, Jefferson. Deuteronômio capítulo 7, verso 13. Olha o tanto de bênção. Vamos ler junto? Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. Ele te amará. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal e o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu te dar-te. Mais um. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Mas você quer velha aliança? Nós não lançamos enfermidade em pessoas, porque nós amamos, mas nós amaldiçoamos os demônios. Isso aqui é Velho Testamento, mas agora não, que alguns falam, vou colocar as enfermidades naquele patrão meu horrível. Não.
Você vai amar e abençoar e profetizar que vai nascer de novo. Mas demônios não. Jesus chegava e demônios saíam. Oh, irmãos, não é bênção demais? Você não fica assustado com o tanto de bênção que Deus tem para você? Mas alguns falam, não, esse evangelho de bênçãos, é isso mesmo. Pode ser que nós vamos passar por lutas, adversidade, sim. Mas Deus, como Pai, não nos criou para nos amaldiçoar. Ele nos criou para nos abençoar. Se nós que somos pais não temos coragem de dar uma serpente para os nossos filhos, nem pedra, mas nós damos o que? Pão, quanto mais o nosso Pai Celestial. E não, olha aqui para mim, outra palavra aqui para alguém. Talvez você fique achando que é Deus que está te atacando. Não. Deus, Ele pode te disciplinar, mas Ele não lança enfermidade. Não. Ele te disciplina ensinando pela palavra, amém? Deus, Ele está aqui para te abençoar. Essa luta que você está passando, procede do inimigo. Você tem que orar, você tem que posicionar no mundo espiritual. E como é que você vence no mundo espiritual? Com espada, com 38? Não. Vencemos falando. Minha esposa hoje foi boca de Deus na minha vida. Uma situação lá atormentando, ela falou, não, nós vamos sentar e vamos orar. E eu falei, aleluia. Ainda bem que tem uma mulher de Deus espiritual. A sua língua é como uma espada afiada de 2 gumes. Quando você fala a palavra de Deus, se torna uma espada afiada no mundo espiritual. E você fala, e demônios saem, que resistem você. Quantas vezes já fui expulsar demônios? E ao que eu começava a falar a palavra de Deus, eles, te odeio. Eu falo, odeia mesmo. E saía. Porque eu estava falando a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus em nome de Jesus, é como uma espada. Amém? Vocês viram quantas bênçãos estão disponíveis para nós? Levítico capítulo 26, verso 9. Para vós outros olharei. É Deus falando, eu vou te olhar. Eu estou de olho em você. E vos farei fecundos. E vos multiplicarei. E confirmarei a minha aliança convosco. Então Deus está te olhando. Não é para lançar uma maldição. Deus está te olhando para te abençoar. Porque tem uma aliança contigo. A ira de Deus já veio. Fala assim, a ira de Deus já veio. Quando? Em Cristo. Deus deu as costas para Cristo. Porque Ele falou, Pai, por que me desamparaste? Eli, sabactano. Deus meu. Desamparou porque os nossos pecados estavam sobre Ele. E Deus não tem nada a ver com pecado. Mas depois que a vida de Cristo foi derramada, água e sangue, o sangue dele cobriu todos nós. Então agora Deus tem uma aliança. Uma aliança. Deixa eu te falar uma coisa. A aliança abraâmica foi entre a tocha e o fogareiro fumegante. Entre Deus Pai e Deus Filho. A aliança de Deus conosco, não é você que honra a aliança, não. Quem honrou foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é digno. Por isso que Ele se vestiu de homem e morreu na cruz. E ali foi firmada a aliança de Deus Pai. Foi confirmada a aliança. O sangue foi derramado. Para que nós pudéssemos ser abençoados com toda sorte de bênçãos. Para que ninguém bata no peito e fale, eu sou abençoado porque eu obedeço todas as coisas. Não, querido, você é abençoado por causa de Cristo. Porque a sua obediência para Deus é como um trapo de imundícia. Melhor ação sua e minha para Deus é nada. É um absorvente usado. É o que diz as Escrituras. Trapo de imundícia. Por isso que nós nos achegamos a Deus, não confiado no tanto que nós oramos. Chegamos confiados a Deus na obra de Cristo. E exaltamos a Cristo. Ele é digno de honra, glória e poder. Amém? E olha só,
Então nós vemos aqui que Ele olha para nós, é para confirmar a aliança dEle, para nos fazer fecundo, para ter multiplicação. A aliança dEle é confirmada com a multiplicação em nossas vidas. Salmo 107, 38, Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito. Irmãos, Deus Ele não quer só multiplicar, Ele quer multiplicar muito. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, você está entendendo que Deus quer multiplicar muito? Além da multiplicação, é muito. Fala para ele, é muita bênção, é um exagero. Aleluia. Ah, pastor, mas hoje, você hoje está só falando coisa boa. Aqui nessa igreja eu anuncio as coisas boas. De vez em quando nós trazemos uma palavra assim, boa, de exortação, para alinhar, para ajustar. Mas eu estou aqui para anunciar coisas boas. Sabe por quê? Projeta aí, Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? A bondade dele é rica. Fala assim: a bondade de Deus para comigo é extravagante. E a tolerância, a longanimidade, usou, duas palavras, para falar o quão longânimo ele é, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao... Fala assim: a bondade de Deus que me conduz ao verdadeiro arrependimento, que é a metanoia, mudança de mente. É quanto mais você prova da bondade, mais constrangido você é com o amor de Deus. A mudança sua não é danando, não. Porque quem é pai aqui sabe, você dana e não muda nada. Arruma o quarto. Eu vou arrancar o cinturão. Eu te pego. Muda nada. Nós precisamos de uma mudança, é desfrutar da bondade de Deus. Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus mostrou o quê? Vou passar diante de ti, não a minha glória, vou passar diante de ti a minha bondade. Vou te colocar na fenda da rocha. Deus está interessado em mostrar a bondade dele. Por isso que Cristo foi levantado, para que todos vejam e saibam a bondade de Deus. Ele lá na cruz do Calvário, a bondade foi levantada. Ele foi crucificado num lugar alto, para que todos vejam a bondade de Deus. Essa é a mudança. Salmos 115, verso 14. O Senhor vos multiplique a vós e a vossos filhos. A bênção vai alcançar os nossos filhos. Eu creio que os meus filhos vão ser extremamente abençoados, porque eles vão ser a terceira geração de crentes. Os meus netos então vão ser recalcados, sacudidos e transbordantes. É bênção, mas acima de bênção e mais bênção. A bênção também vai chegar para os seus filhos. Talvez você tenha hoje um filho que é meio custoso, não aceita o evangelho, quer viver outra vida. Só profetiza, fala: é filho de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, vai desfrutar de bênçãos. Profetiza, vai alcançar. Isaías 40, verso 29, faz forte ao cansado. Eita, quem está cansado aqui? Eu. Teve um que gritou: pastor, eu estou cansado. Aí alguns homens aqui que é muito macho, não vai levantar a mão, mas está capengando, está cansado, talvez emocionalmente, talvez fisicamente, está cansado. Mas olha só, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fala assim: o meu Senhor multiplica as forças quando eu não tenho vigor. Fala assim: aleluia, glória a Deus. Então o nosso Deus é o Deus que vai trazer renovo. Talvez você esteja exausto fisicamente, mas você está exausto mentalmente, esgotado, desanimado, abatido. Mas Deus hoje mesmo, Ele pode mudar isso na sua vida. E se você crê, diz amém.
Hebreus 6, 13, verso 17 também, diz assim no 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus fez uma aliança com Abraão, e ele não tinha homem justo na terra. Por mais que Abraão fosse alguém, um homem bom, ele não era o bom o suficiente. Então ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Fala assim: a bênção é certamente na minha vida, não por minha causa. Abraão foi abençoado por causa dele? Quem que garantiu a bênção sobre Abraão? Deus! Você está achando que as dificuldades é porque você erra? Claro que Deus sabe que você erra. Não peque, pecado é ruim, mas se achegue diante de Deus com fé na obra de Cristo, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Abraão foi abençoado como? Por causa dele? Não. Abraão mentiu, gente. Abraão falhou. Mas Deus diz aqui: eu jurei por mim que iria abençoar Abraão, e certamente, é certo, creamos, é certo, é certamente que Ele vai nos abençoar, e eu creio e digo amém. Se você não crê, não diz, mas eu creio. Ele se interpôs com o juramento. A garantia, irmãos, sabe qual que é a garantia da bênção? É porque dentro de você, o Espírito Santo é o penhor, a garantia. Ah, mas ele sai. Não sai. Não sai por causa do sangue. Ah, mas quando eu erro ele sai. Não sai. Não sai. O sangue purifica você de todo o pecado. O que ele faz é te convencer que você é amado. E o que te faz mudar é você saber da bondade e do amor de Deus. É isso que muda a sua mente. E ele não sai. Ah, mas quando eu erro feio. Pois é, mas ele continua lá. Ah, pastor, eu creio que ele sai. Ok, então vai ser um entra e sai toda hora, né? Aí ele entra. Não, agora eu vou sair. Não, agora eu vou entrar. Não, eu vou sair. Não, agora eu vou longe. Não, agora eu volto. Irmão, chega no final do dia, o Espírito Santo fala: eu estou cansado. Sai, entra. Como que é esse negócio? Fala assim: eu sou casa, habitação de Deus. Aí você fala: ah, pastor, isso é bom demais. É igual filho. Você fica ameaçando seu filho que você vai mandar ele embora toda hora? Ó, você não arrumou o quarto não. Você tem cara de organizada, mas uma hora você deixa os trem desorganizados. Você não arrumou o quarto não. Falei bem de você, né, minha filha? Te guardei. Aí seus pais falam assim: ó, tá, agora você vai embora de casa? Só um pai doente que faz isso. Mas o nosso Deus não é doente. Deus é amor. Fala assim: Deus é amor. E João diz que Deus é amor. Agora coloca aí 1 Coríntios capítulo 13, para você entender como que é Deus, se apropriar da multiplicação. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Olha, a minha esposa é uma mulher paciente. Ela é muito paciente. Eu sei tanto de raiva que eu passo dela. Irmãos, ela é paciente demais. João Pedro está subindo assim, numa árvore lá de 10 metros de altura. Fala: João, desce daí. Não sobe não, está muito alto. São 10 metros, filhinho. Calma, a paciência. A paciência. Mas Deus é muito mais.
Deus está falando para você. Você está com medo do juízo, da ira de Deus, de um raio na testa, mas eu estou aqui para anunciar, Deus é paciente. E o que muda é você conhecer a bondade e o amor de Deus. É benigno. O amor não se arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Você está achando que Deus está de mal contigo? Não, que Ele é amor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, e Ele provou isso na cruz. Tudo crê, Ele continua crendo em você. Tudo espera. Ele crê, sabe por quê? Porque Ele disse, a boa obra que eu comecei, eu há de completar. Ele começou uma boa obra em você, Ele vai completar. No presente século ou no vindouro, mas vai completar, e fala graças a Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E alguns estão achando que Deus vai te deixar na chapada. Fala assim, o meu Deus não vai me deixar na chapada. Pode ser que não seja na hora que você queira. Pode ser que não seja do jeitinho que você quer. Se não for do jeitinho que você quer, é porque Ele tem algo melhor. Se não for na hora que você quer, é porque Ele tem uma hora melhor ainda. Tem a hora certa. Amém? E olha só, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Verso 17 de Hebreus 6, diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Você também é herdeiro juntamente com Abraão. Em Hebreus, capítulo 8, verso 10, diz, que das suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados, verso 12, coloca o 12. Coloca o 10, vamos lá para o 10. 10, para você entender. Por que a multiplicação vai chegar em você? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Hoje nós não temos os 10 mandamentos, nós temos a lei de Cristo, que é crer no Senhor e amar o seu próximo. Amém? Que está lá em 1 João capítulo 4, verso 23. Depois você olha lá. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Você vai desejar inclinar para as coisas do Senhor. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quem é nascido de novo, sabe que é nascido de novo, e se você buscar a Deus, Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Pois para com as suas iniquidades usarei e dos seus pecados, sabe por que ele não lembra? Que quando ele olha para você, ele vê o sangue. O que é mais forte? O seu pecado ou o sangue? Se o pecado, olha aqui para mim, o pecado de Adão estragou toda a humanidade, sim ou não? Todo homem nasce pecador e carece de um salvador. Se o pecado de Adão estragou tudo, por que a morte de Cristo não pode abençoar todo aquele que crê? Você tem que colocar a morte do Cordeiro acima do pecado de Adão. Por isso que nós somos perdoados. Hebreus capítulo 9, verso 10 diz que aquele que dá semente ao que semeia, fala assim, Deus me dá semente quando eu semeio, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus irá multiplicar a sua sementeira este ano, para que você possa plantar como nunca plantou. Se você quer colher o que você nunca colheu, você precisa plantar o que nunca plantou. Isso se chama multiplicação de colheita. Queridos, vamos lá, preste atenção, já estou encerrando.
Você herda bênçãos porque você é filho. Amém? 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 Nós herdamos as bênçãos porque nós somos filhos. Então você é abençoado se você creu com seu coração Jesus como o Senhor e Salvador. Você nasceu de novo e você confirma um novo nascimento batizando nas águas. Então você herda. Eu vou herdar a herança dos meus pais porque eu sou bom ou porque eu sou filho? Filho. Mas olha aqui para mim. Mas a Bíblia não tira a semeadura. Nós semeamos na passagem do ano. Hoje alguns ofertaram, mas eu quero desafiar você a orar por isso. Aí você fala, mas tem que semear para ser abençoado? Não, você já é abençoado. Em algumas igrejas vão te ensinar. Você é abençoado, você tem que semear. Senão o devorador, o cortador te pega na esquina. Não, aqui não. Você já é abençoado. Mas olha aqui para mim. Você tem que parecer com seu pai. E Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, um filho que é discípulo, ele é generoso, ele oferta, ele vai semear, porque nós somos filhos, semelhantes a. Então, tem duas características que geralmente fala se a pessoa nasceu de novo ou não, por mais que talvez esteja no meio da igreja, não é o seu caso. Uma é quando fala que não perdoa, que odeia alguém. Não, eu odeio e perdoa o fulano. Não, é sinal de quem não nasceu de novo. Pode ser difícil perdoar, pode até demorar a perdoar, mas você tem que perdoar. Quem nasceu de novo, perdoa. Na oração do Pai Nosso diz, se você não perdoa, Deus retém, é porque você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, perdoa, porque você nasceu de novo por conta dos perdão dos seus pecados. Você não merecia nada, nem eu, e Ele nos perdoou. Mas tem outra característica também, de quem é nascido de novo, generosidade. Quando criança, ele ainda tem um pouquinho de avareza. Já viu criança? Dá um chocolate para ele, pede só um pedacinho. É meu, sim ou não? Sim ou não? Não é? Meu. Você ensina, mas é meu. Coloca 2 bebezinhos, coloca só um pirulito. Tapa, ultimate fight, pá, puxa a cabeça. Então quando a pessoa nasce de novo, ainda é bebê, o bebê precisa de leite. Leite é sim e não. Bebê é pode e não pode, sim e não. Isso é lei. Está entendendo que a graça é elevada? Aí o bebê, ele ainda é avarento. Mas o maduro na fé não é. Sabe por que não é? Porque ele sabe que todas as coisas que nós temos vêm do céu. Aquele que é maduro sabe que Deus é fiel. Aquele que é maduro, ele é generoso, que ele sabe que ele vai semear, porque Deus diz que é melhor dar do que receber. Vocês estão entendendo agora? O Evangelho. Por isso que ele fala, 2 Coríntios, nunca oferte por obrigação. Nunca oferte sem alegria. Porque criança até dá quando eu obrigo. Ana, você vai dar. Ah, não quero, papai, não quero. Aí tá, toma aqui um pedaço, nem quero mais. Menina é assim. Aí Deus não quer assim. Fala, tá bom. Ela vai crescer. Ela vai amadurecer. E um dia ela vai entender a compartilhar com o outro. Está aí uma boa palavra para a oferta hoje. Vocês entenderam por que da oferta? A oferta fala de maturidade no coração. Então, queridos, mas tem uma coisa que é muito importante. O que você tem na mão? A multiplicação vai acontecer quando você valoriza os 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, imagina só, eu chegar aqui com 5 chocolates para alimentar esse tanto de gente. Cinco pão e 2 peixinhos para esse tanto de gente. Você nem ia mostrar. Fala, não vou levar lá não, né? Vou não. Pois é, mas teve um jovenzinho, um adolescente,
que falou: ó, Jesus, está precisando de alimentar esse tanto de gente? Está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Ei, o que você tem na sua mão? Um celular na mão? Usa ele para você prosperar. Peguei o bater aqui agora. Ismael, uma benção esse menino. Isso é uma benção. Pode continuar aí, o que você está ouvindo? Agora acabou, pastor, eu quero ouvir mais nada. Te amo, Ismael, você é meu parceiro. O que você tem? Um dia eu perguntei para o Marcos: o que você tem? Ele na quebradeira, isso aqui e tal. Falou: pastor, eu sei mexer com propaganda, com internet, com essas coisas. Falei: então investe nisso. E agora ele está construindo uma casa, num condomínio fechado, bonito, ali perto de Goianira. Uma casa boa. E que eu vou lá um dia comer. Aleluia. Comida japonesa. Lá do deck. Aleluia, está marcado já. Mas ele pegou e Deus prosperou com isso. O que você tem na sua mão? Que você está ignorando? Deus pega semente. Deus faz a semente germinar e crescer e crescer. Só que talvez você ignora. E geralmente Deus traz pessoas. Não ignore pessoas. Quando Deus quer te abençoar, Ele envia uma pessoa. Líderes, você quer multiplicar a célula? Viu, Daniel? Você cresceu o seu discipulado abundantemente? Acredita em qualquer um que chegar. Amém? Fala amém, aleluia. Acredita em mim. Ele acredita. Amém? Acredita. Dizem que palavras do pastor Aloysio, que os parentes olhavam para ele e falavam assim: ele não é muito certo não. Ele fala que ele ficava sentado no meio-fio, de repente olhando, passando assim, ele babava. Ele fala, não estou denegrindo o pastor não, ele conta em pregações, que os parentes dele olhavam e falavam: esse menino não vai dar certo não. Deu não, ele não deu certo não. Ele deu muito certo. O pastor Naor, quando foi para ser ordenado, todo mundo falou assim: não, esse não. Falaram para o pastor Luiz, pastor Luiz, ele é seu discípulo, mas ele não está pronto não. Tá não. Ele não serve não. Não, só se tornou o escudeiro fiel dele. E quando foi para o Serra Dourada, foi o pastor Naor que Deus usou para poder encher o Serra Dourada, para ele poder pregar. Acredita nas pessoas. Você que é empresário, acredita no seu funcionário. Claro, tem a medida, porque bem provável, talvez ele seja ímpio, mas você tem que ter fé para acreditar no seu negócio, acreditar nas pessoas que Deus vai colocando. Pode ser que em algum momento você tire uma peça ou outra, mas você tem que acreditar. Acredita no que Deus te deu. O que Deus te deu? Vira para a pessoa e fala assim: não desvalorize o que você tem nas mãos. Sabe por quê? Porque Davi, com uma pedra, derrotou o inimigo dele. Uma pedra. Só uma pedra. Ainda bem que ele falou: eu tenho uma funda, vou pegar uma pedra aqui e vou lançar na testa do inimigo. Quem crê diz amém. Comece a enxergar o potencial daquilo que está nas suas mãos. O que você recebeu pode gerar o que lhe foi prometido. Lá em 1 Reis, Elias é enviado a uma viúva em Sarepta, e ao chegar ele pede água, em seguida um pedaço de pão, e a mulher afirma ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e Elias a instruiu a preparar primeiro o pão para ele. Tem hora que o pouco que você tem, Deus vai pedir, fala: entrega. Aí você fala: não, ó. Elias pediu o pouco que aquela mulher tinha para comer. Tem noção disso? Me dá isso aí. Tem hora que Deus vai te pedir as 2 dracmas. Tem hora que Deus vai te pedir os 5 pães e 2 peixinhos. Tem hora que Ele vai te pedir essa semente pequena. Entrega. É porque Ele vai te dar uma maior ainda. Amém? Só lembrando de uma palavra profética. Quando eu entregou o restaurante, teve um irmãozinho que chegou e falou: pastor, sinto no meu coração, porque eu tinha um restaurante e entreguei para poder me dedicar exclusivamente ao ministério. Aí depois, passado um tempo, o irmão chegou para mim, nem sabia, falou: Deus mandou falar para o senhor que você vai comer nos melhores restaurantes desse mundo. Eu dei um restaurante tão pequeno, mas Ele vai me abençoar em tantos outros lugares. Assim é Deus na sua vida. Entrega. O que você tem na mão? Tem hora que Deus vai te chamar, falar: entrega para mim. E quando Deus lhe dá a oportunidade de dar,
Ele está, na verdade, abrindo uma porta para algo maior ainda. Quem crê diz amém. Pode ficar de pé, e eu quero concluir aqui para nós tomarmos a nossa ceia. Em silêncio, olha aqui para mim. A bênção sobre multiplicação. Irmãos, olha aqui para mim. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, olha aqui para mim. Eu quero convidar você a gastar esse ano não só em comprar, vender, comer, casar e viajar. Eu quero te convidar a alcançar vidas para o Senhor, a anunciar essas boas notícias que eu tenho anunciado aqui, para que outros possam alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar algo. É quando você está buscando o reino de Deus, coisas vão ser acrescentadas. É quando você está servindo o Senhor, Deus está preparando bênçãos para você. É quando você está anunciando o Evangelho, uma grande porta se abre. É quando você está edificando uma pessoa e consolidando ela, depois de um encontro, depois fazendo um anjo da guarda, Deus está preparando uma porta grande para você no outro dia, uma porta que vai mudar a sua história. Busca em primeiro lugar o teu reino. Nós somos chamados para lançar as redes, para pegar muitos homens, porque Deus fez Pedro pescador de homens. Agora, só tem mais dois. João 6,11 diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. Uma das chaves da multiplicação, se você está sem o elemento da ceia, levanta a sua mão que um servo vai te entregar. Olha aqui para mim, é muito importante, muito importante. Tem hora que a gente é atacado na mente em murmurar o que nós temos. Sim ou não? Murmurar pelo marido, pelo filho, pelo pai, pela roupa, pelo emprego, pelo salário, pelo discipulador, pela célula, pelos membros, pela comida. Murmura, murmura. O diabo, preste atenção, olha aqui para mim. Você sabe por que ele quer te levar a murmurar? Para você falar que Deus não é bom. Mas também murmurar, sabe por quê? Porque não há multiplicação quando há murmuração. Deus não multiplica quem murmura. Se fala mal de outra pessoa, dos discípulos, fala mal das coisas, fala mal das lideranças, Deus não vai multiplicar. Fica parado. Fala mal do que tem chegado na sua mão, do recurso que tem chegado, do salário, do emprego que você tem, não vai prosperar. Mas quando você pega e fala: Pai, é pouco, mas eu te dou graças, o Senhor vai fazer multiplicar isso aqui na minha vida. Aí tem multiplicação. Jesus reclamou? Nossa, tão pouco. Ah, jovenzinho, volta para sua casa. 5 pães e 2 peixes. Não, ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e houve multiplicação. Hoje nós vamos partir o pão, e eu quero declarar e profetizar que haverá multiplicação, porque o seu coração irá ser tomado de gratidão. Gratidão, gratidão. Quantos são gratos aqui? Diga glória a Deus. A gratidão remove a mentalidade de merecimento da lei. Eu mereço mais, eu mereço um líder melhor, eu mereço uma esposa melhor, eu mereço discípulos melhores, eu mereço. Seja grato e bênçãos vão multiplicar. Dá graças a Deus e você vai ver a multiplicação na sua vida. E quem crê diz amém. E por fim, a unção traz multiplicação. Olha aqui para mim, irmãos, unção traz multiplicação.
E Ezequiel diz que as águas foram subindo dos joelhos, dos ardeiros, tornozelos, para os joelhos e até nos lombos. À medida que ia chegando perto do Jordão, que era um mar cheio de morte, quanto mais nós vamos para as trevas, mais unção nós temos. Quanto mais você se dispõe a ir pregar o Evangelho, mais luz, mais unção vem sobre você. E deixa eu te falar uma coisa: unção, ela é comprada. Como? Orando, lendo, invocando o nome do Senhor. Você quer ver multiplicação na sua vida? Seja cheio da unção. Seja cheio da unção. Seja cheio da unção, até transbordar. Quem tem unção, o favor está mais ainda sobre ele. Há mais favor, mais unção. Jesus chegava e aonde havia caos, dissipava. A luz chegava, a unção chegava. Cresça em unção. Leia a Bíblia esse ano, faça um desafio, leia a Bíblia. Se você não conseguir ler toda, lê um capítulo por dia só, mas leia a Bíblia. Ora, nem que seja 10 minutinhos por dia, mas ore e coloque diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero crescer em unção, eu quero crescer em revelação, eu quero crescer em poder, eu quero crescer. E você vai ver que favor de Deus virá sobre você, portas se abrirão, multiplicação em todas as áreas da sua vida. Quem crê diz amém. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos agora e comece a invocar o Senhor. Invoque o Senhor, invoque o Senhor. Invoque o Senhor agora. Antes de tomarmos a ceia, invoque o Senhor. Invoque o Senhor. Chama por Ele. Declara. Declara grandes coisas. Você é filho. Você é filho amado. Você é eleito. Você é escolhido. Ele é a nossa provisão. Ele é o Cordeiro de Deus. E nele estão todas as bênçãos. Aumenta a sua voz. Vamos cantar essa canção. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Pega suas mãos bem alto. Vamos cantar para o Senhor. Só as vozes. Pegue agora o pão, erga para o alto. Fala assim: eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado. Ele é bom, Ele é generoso, e ao partir desse pão, eu declaro que eu desfruto
da vida de Deus, da saúde. Eu sou sarado, curado, porque Ele levou sobre si todas as minhas maldições e enfermidades, em nome de Jesus. Erga o cálice e fala assim: este cálice é o sangue que foi derramado em meu favor. Eu sou totalmente perdoado, e sobre mim não há culpa, não há condenação, não há acusação. Eu estou debaixo da nova aliança, nova, eterna e perfeita aliança. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu desfruto de paz para com Deus. Eu sou abençoado, amado, perdoado, eleito, escolhido, santificado, separado para Deus. E ao tomar deste cálice, eu desfruto da herança que há em Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. 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 Olha aqui para mim, vamos encerrar com isso, com essa oração. Coloque a mão no seu coração. Eu creio que tem pessoas aqui que têm que entregar a sua vida hoje para o Senhor. Repita após mim, fala assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele veio, carne e sangue, e morreu pelos meus pecados. Ele é o perdão de Deus sobre a minha vida, e eu reconheço que sou pecador e careço de um Salvador. Entra na minha vida. Eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador. Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos. Uma semana poderosa, abundante, cheia do favor, cheia de multiplicação, cheia de graça na sua vida. Dê um abraço em 2, 3 irmãos. Libera uma palavra de bênção sobre ele.